Primeiro, assim, a gente idealizou uma secretaria enxuta, né? A secretaria tem que estar voltada para as políticas públicas de segurança pública, voltada para a gestão, né? Esse é o foco da secretaria. Por isso, ela funciona hoje com menos de 10% do que funcionava a SESEG antiga quando foi extinta em 2019, que tinha 925 cargos. Então, hoje a gente tem 85 e a gente está conseguindo, mesmo com um efetivo muito reduzido, a gente está conseguindo implementar todas as políticas públicas que a gente sugeriu e o governador Cláudio Castro, claro, assinou e está junto com a gente. Então, é um trabalho de equipe, a equipe é pequena, né? Você faz parte da nossa equipe de inteligência, é uma equipe pequena, mas de profissionais com bastante experiência na área operacional, na área de inteligência, na área de gestão, e a gente tem conseguido aí fazer o trabalho que antes era feito por muita gente e tem um efetivo pequeno, mas tendo um bom resultado. Rio de Janeiro, era o que você imaginava? Melhor, pior? A situação da violência no Estado, você tem que estar pagando... Olha só, eu sou carioca, né? Então eu não sou um alienígena que vim de outro estado, vim para cá. Me aposentei na Polícia Federal em 2023 e fui convidado para assumir essa responsabilidade de tocar a Secretaria de Segurança no Rio. Então a gente já conhece o Rio de Janeiro. Eu fui titular de uma delegacia de repressão entorpecente, juntando os dois períodos durante 9 anos, então a gente conhece bem a realidade. Hoje o que a gente vê no Rio de Janeiro é um desafio muito grande, porque eu sempre digo que o maior desafio hoje da Secretaria é a quantidade de fuzis na mão de criminosos. Isso a gente não tem em nenhum outro lugar do Brasil. E olha que eu já rodei esse Brasil, né? Fiz trabalho em outros locais, do norte ao sul do país, né? E o que a gente encontra no Rio de Janeiro, essa realidade de ter uma quantidade muito grande de comunidades e criminosos com uma cultura de violência, né? Uma cultura de causar terror à população e de enfrentar o poder público, principalmente o poder policial, só o Rio de Janeiro existe, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu sempre falo, eu gosto de falar de números porque é para as pessoas terem uma noção, né? Em janeiro desse ano, a Polícia Militar apreendeu 84 fuzis. Em janeiro. Nós somos o 4º menor estado e o 3º mais populoso, ou seja, o Rio de Janeiro é um estado pequeno. O estado da Bahia, que é muito maior do que o Rio de Janeiro, apreendeu 78 fuzis em todo o ano de 2024. 78? Exatamente. Então, a gente ter esse número é importante porque a gente consegue ter uma dimensão do que as forças policiais encontram no Rio de Janeiro. Nenhum outro estado tem um roubo de uma carrocinha de cachorro-quente com um fuzil. E roubar um carro com um fuzil. Você tem organizações criminosas tão poderosas quanto as que tem no Rio de Janeiro, né, como o PCC em São Paulo, mas lá o fuzil é utilizado para roubar um carro forte, uma sede de transportador de valores, talvez um sequestro, um homicídio de um desafeto, como aconteceu no aeroporto de São Paulo, lá em São Paulo, mas não para roubar um veículo. Então, esse desafio é maior no Rio de Janeiro por conta disso. Então, Vitor, assim, eu já recebi comentários aqui, muitas vezes, pessoas que responsabilizam a polícia pela chegada dos fuzis aqui no Rio de Janeiro. Como é que esses fuzis chegam até aqui e de quem é essa responsabilidade? Olha só, Rafa, hoje a gente tem um relatório mostrando que mais de 90% dos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro são de origem estrangeiras, né? Vem de fora. Mais de 70% deles são americanos. Agora, a gente lembra que em 1989 houve a primeira apreensão de um fuzil aqui no Rio de Janeiro. Foi na favela de Jacari, apreensão feita pelo 9º Batalhão. Na época era o tenente-coronel Laranjeiras, que era o comandante. Ele fez questão de fazer a apresentação desse fuzil no Palácio Guanabara. O governador era o Moreira Franco. Naquela época, o coronel Laranjeiras já era um visionário, dizia o seguinte: essa arma vai causar muitas vítimas, policiais e pessoas de bem. Em 1989. E a gente só viu isso crescer durante todo esse tempo, né? E isso é uma realidade que a gente vive porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Você tem mais de 17 mil quilômetros de fronteira seca e mais de 7.500 de fronteira marítima. Então, você achar que consegue fechar essas fronteiras evitando
que esse armamento chegue aqui, é muito difícil. E eu, como policial federal, também não vou aqui cuspir no prato que comi, dizer que a responsabilidade é somente da Polícia Federal. A responsabilidade é de todos nós. A gente só acha que deveria haver uma política de priorização de alguns crimes. Para o Rio de Janeiro, hoje o problema é a quantidade de munição e de armamento. Acho que todo mundo aqui já teve acesso a número significativo de imagens de criminosos atirando a esmo dentro de comunidade, bailes funks, né, com criminosos exibindo fuzis. Isso só existe no Rio de Janeiro. Então, o nosso grande desafio é esse, porque nós temos um estado pequeno, altamente populoso, uma criminalidade que foca no confronto com a polícia, no aterrorizar a população, e essa criminalidade, com essa quantidade de armas de guerra, realmente torna um desafio muito maior aqui no Rio de Janeiro do que qualquer outro estado. Porque se o fuzil ele veio pela fronteira, se ele entrar a maioria pela fronteira seca, tudo bem, naquele momento da fronteira passou pela Polícia Federal, mas ao cruzar o estado todo, as polícias estaduais são responsáveis pelo estado, pelo território do estado. Então se cruzou tudo, passou pelas polícias estaduais. E assim sucessivamente, por várias polícias até chegar aqui. Se vem pelo mar, aí o mar já chega direto aqui no Rio de Janeiro. Mas qual que você acha que é a solução para a gente conseguir combater? Olha, a solução é a investigação. Você imagina. Obviamente, a PRF, a gente vê algumas apreensões no passado de grande quantidade de armas e munições. Claro que um trabalho de inteligência ele é efetuado, principalmente com câmeras de carros, de caminhões que cruzam a fronteira do Brasil. Isso faz com que a PRF tenha uma expertise bem interessante no que diz respeito a que carro fazer a abordagem. Mas sem investigação fica muito difícil, porque a principal forma de escoamento de produtos e serviços no Brasil é rodoviário. E você imaginar quantos veículos transitam na Dutra e quantos daqueles ali poderiam estar, por exemplo, carregando um fuzil ou 2 fuzis. Então, se não houver uma investigação, fica muito difícil você reprimir esse tipo de crime. E pelo mar a mesma coisa. Você tem aí, hoje no Rio de Janeiro, já no passado, as cargas que são inspecionadas fisicamente não chega a 3%. Imagina 10 fuzis escondendo um navio. É muito fácil pelo tamanho que o navio... Desmontado, então? Exatamente. Imagina um fuzil dele desmontado, colocado dentro de um tanque de combustível. Difícil de achar. Então, o caminho é a investigação. E, obviamente, quando a gente chegou aqui na secretaria, a gente sempre orientou, e esse foi sempre o diálogo com os 2 secretários. Nós sempre tivemos no Rio de Janeiro uma política de focar no criminoso. Né? Como é que era isso? Elegia sempre um número 1 do Rio de Janeiro, procurado número 1. E aí o número 1 era morto ou preso, e o número 2 assumia, e assim sucessivamente. E a gente tem que imaginar o seguinte: você acha que se o presidente da Coca-Cola falecer hoje, alguém deixa de beber Coca-Cola? De jeito nenhum. Não. Por quê? Porque a estrutura está montada para que aquilo dê continuidade. A mesma coisa, hoje eu estou secretário. Amanhã eu saio, acaba, o secretário da PM sai e a PM não deixa de existir, o Cury sai da Polícia Civil e ela deixa de existir? Claro que não. Então as pessoas, elas têm que se tornar prescindíveis, ou seja, não são insubstituíveis. Isso é da natureza. Então o foco tem que ser em encarar o crime como negócio. E eu acho que é essa a forma que a gente vai ter sucesso. Essa guerra bélica, ela traz danos para todo mundo, para os policiais, para a população. Ela é necessária? Sim, mas não pode ser só esse o caminho. Então a gente acredita que atacar a estrutura financeira da organização criminosa é o caminho que a gente vai conseguir ter êxito. E a gente já teve vários exemplos agora recentemente. Né? A Operação Contenção, por exemplo, tem um pouco mais de quase 2 meses, mostrou a relação do Comando Vermelho com o PCC e houve o maior bloqueio de recursos da história da Polícia Civil. Foram 6 bilhões de reais. Então Rafa e Rômulo, esse é o caminho que a polícia deve seguir. Da repressão à estrutura financeira. É uma repressão capitalista, mas por quê? Você tirando esse poderio financeiro,
Você tira o fuzil, você tira a munição, Tira o soldado. você tira a capacidade de corrupção, você tira a capacidade de financiamento de campanhas políticas. E essa, entre aspas, firma passa a não ser atrativo para o substituto. O que todo mundo quer é ter o quê? Dinheiro. É o poder financeiro. Se você tira isso, você quebrando essa empresa do crime, você sim consegue ter um resultado muito mais positivo.